E aí, galera, a aula de hoje é uma aula pesada, hein? Aula Tendências Contemporâneas, Poesia. Vou até devagar para você seguir o ritmo. Vem comigo, Enem! Galera, eu vou falar aqui das tendências contemporâneas. Veja bem, é muito complexo, é muita coisa para falar. A gente vai começar dos anos 50 e vamos chegar aí até os anos 70, 80. Então, vamos com calma, segue o fluxo. Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Acabada a geração de 45, muita gente já diz que já estamos na pós-modernidade. O que a gente tem que entender é que o que acontece é que nos anos 50 aparece um movimento artístico, cultural, literário, chamado concretismo. Ele nasce em São Paulo. Nasce em São Paulo com os irmãos Campos e Décio Pignatari, que publicam aí a revista chamada Noi Grandes. E nessa revista você tem ali as ideias daquilo que será considerado o movimento concreto. É um movimento que nasce em São Paulo, que nasce estabelecendo novos parâmetros para a arte, principalmente na poesia, fazendo uma poesia vérbico-visual, ou seja, em que você procura o artista, o poeta, é um artista que tem na folha em branco uma tela, e ali ele vai se preocupar em ocupar essa folha de forma criativa, artística. Então, quando a gente fala nesse período do concretismo, é o desafio. Qual o desafio do artista? O desafio do artista fazendo uma obra em que ele vai colocar na folha de papel a ideia por ele processada, o discurso que ele pretende, para fazer um diálogo com o momento histórico do Brasil, um momento marcado por diferentes valores históricos, sociais, e que esse artista captura isso usando imagens. Eu acho que o poema clássico que pode aparecer na tela aí é o famoso Beba Coca-Cola. Dá só uma olhada nele. Essa forma da poesia, em que não há um verso, não há um eu lírico, não há rima, essa tendência a se explorar a imagem é a proposta da poesia concreta, que faz uma poesia impessoal, uma poesia que é um projeto aí de 10 anos, marcado por todo um racionalismo, que vai ser negado por um grupo do Rio de Janeiro, que vai romper com o concretismo e fará aquilo que eu chamo de neoconcretismo. Dentro desse grupo, que é um grupo aqui feito do Rio de Janeiro, eles procuram se opor às ideias do grupo paulista e procuram fazer uma poesia mais assim interativa, mais assim da presença das pessoas, do artista, uma coisa mais pessoal. E a grande bandeira é levantada por um cara chamado Ferreira Goulart, que é o grande representante nesse momento. E nas artes plásticas a gente tem o aparecimento de Lígia Clark. Dá só uma olhada nessa obra aí. Essa obra é uma obra interessante porque é aquilo que seria a ideia da Lígia, quer dizer, a interação do espectador com a obra de arte. Ele interagindo com a obra, procurando justamente fazer uma obra em que não existe aquele distanciamento ou aquela relação fria da arte e do espectador. Essas inovações, claro, vão mexer com toda a estrutura da arte. Até hoje, você entra no museu, você encontra instalações que convidam o espectador a interagir com a obra de arte. Isso daí, lá no neoconcretismo, já assinalava com a Lígia Clark. Esse movimento dos anos 50 muda para os anos 60. Quando chegamos nos anos 60, nós temos aí 4 movimentos que são interessantes a gente falar. O primeiro movimento que a gente tem que falar seria a chamada poesia social. Uma poesia que terá em Ferreira Goulart, de novo, o seu principal representante. E se a gente olhar para a poesia social, 2 pilares sustentam essa poesia social. De um lado, a denúncia da miséria, da fome, que você encontra no interior do Brasil e que ainda, assim, com a questão da ditadura, com as questões sociais brasileiras, ficaram tanto esquecidos por parte de alguns artistas. Ele traz isso e, de alguma forma, promove uma reflexão sobre a realidade social do país. O outro pilar é o da denúncia. Com a ditadura militar, a censura, a perseguição política, a perseguição militar vai acontecer principalmente contra intelectuais e artistas. E ele também vai colocar isso na sua obra. Então, você já tem uma poesia que vai, de alguma forma, trazer uma realidade social brasileira que até então não estava fora dos chamados meios de produção, do meio de produção literária principalmente. Agora, se nós temos a poesia social, é importante você observar que nós temos duas escolas aí
que uma com Mário Chame, que é a poesia praxis, que é uma poesia que vai procurar romper com a poesia concreta, o formalismo do concretismo, e fazer uma poesia mais com essa questão de conteúdo, deixando de lado essa questão da visualização ou da frieza do concretismo. Se o Mário Chame tem essa proposta com a poesia praxis, por outro lado surge o poema Processo, do Vladimir Pinho, que vai fazer uma poesia em que ele vai justamente trabalhar com a imagem, ele vai trabalhar com desenho, então você vai começar a ver a intervenção visual na poesia. Tanto praxis quanto poesia, o poema Processo, foram dois movimentos que tiveram uma vida muito curta, não tiveram assim, uma extensão, não ganharam uma determinada visibilidade e que não... Assim, hoje, até quando olha a internet, você identifica alguns elementos desses dois escolas, desses dois momentos, dentro da poesia. Mas você tem um quarto movimento que acontece em 1967, chamado tropicalismo. Tropicalismo você conhece por causa de Caetano e Gil, dois cantores que estão vivos até hoje, produzindo muito, ainda, graças a Deus, e mostrando, e que naquele período trouxeram uma série de ideias, valores, que dialogavam muito com a Semana de Arte Moderna, lá de 1922, a antropofagia, né, aquela coisa de devorar a cultura estrangeira, trazer o elemento, trazer a guitarra elétrica, trazer os instrumentos estrangeiros, a influência do rock, para dentro da música popular brasileira e produzir uma música brasileira e dialogar com os diferentes contextos, as diferentes artes, misturando o sinfônico com aquilo que seria o popular, misturando todos esses elementos e produzindo uma arte poderosa, uma arte nova. Basta lembrar que os Mutantes são desse período. Se você pensar no Tom Zé, são todas referências trazidas pelo tropicalismo que traziam uma multiplicidade de valores, de referências, enriquecendo a cultura brasileira dentro da música e, posteriormente, dentro da própria literatura, das artes plásticas e num campo muito mais amplo da sociedade. Os anos 60 aí, a gente pode dar um pulo para os anos 70 e falar daquilo que foi uma produção urbana. Aqui no Rio de Janeiro foi muito forte, outros artistas em São Paulo e outros estados, mas Rio de Janeiro acabou convergindo com essa postura. Os anos 70 que se caracterizam porque jovens que desejam publicar livros não conseguem espaço muito das editoras. As editoras só publicavam os consagrados. E até começa a surgir aquela mística de que poesia não vende. E aí você tem um grupo de artistas que estão querendo publicar seus trabalhos, trazer uma linguagem que é uma linguagem nova, de humor, ironia, mas ao mesmo tempo criticando a ditadura, criticando a perseguição política, criticando a falta de liberdade, valorizando e pedindo uma participação social. Esse grupo ficou conhecido como Geração Mimeógrafa, ou a poesia marginal. O grupo que surgiu nesse período é muito talentoso. Francisco Alvim, Cacaso, Leminski, Ana C., Chacal, o Torquato Neto, Capinã, são autores muito poderosos. Lembrando, Torquato Neto ele é anterior, ele já estava na Tropicália, ele é muito amigo de Caetano Veloso. Então, esse período ficou um período muito forte na literatura brasileira e, é claro, influenciou até a linguagem que você vê na internet nos dias de hoje. Então, poesia, nessas tendências contemporâneas, elas caem muito no Enem. Eu aconselho você a tomar conhecimento, a ler esses artistas. Dá um print aí. Esses artistas são os artistas que você vai encontrar, textos que você vai ler, e muito esse período da ditadura militar, da liberdade, a busca da liberdade, aparece demais na literatura brasileira e principalmente na prova do Enem. Bons estudos, fica comigo. Vem, Enem!